Boa tarde, obrigado por terem me recebido, obrigado pelo convite, pela oportunidade. E eu tenho sempre um problema quando vou apresentar palestras sobre temas de tecnologia novas e coisas que eu gosto. Essa palestra eu fiz originalmente, ela era para ter 7 minutos. Aí eu fiz, ela estendeu, ela virou 1h30. Ainda assim eu tentei apresentar em 7 minutos. Aí agora eu estou tentando finalmente ajustar para caber em 40. Mas aí eu tentei cortar alguns slides, acabei acrescentando mais alguns. Então a gente vai dar uma corrida um pouquinho. Eu espero que vocês entendam alguns dos pontos principais e me chamem a qualquer momento daqui até o final do dia, porque eu estou super na disposição de sair explicando tudo em mais detalhes para quem estiver interessado. Para começar, meu nome é Fábio Akita, mais conhecido como Akita on Rails. Eu sou cofundador de uma empresa chamada CodeMiner 42. É uma empresa de desenvolvimento de software, onde a gente faz muito Ruby on Rails, muito JavaScript, tem uma galera muito fera de React, de Node. E a gente tem 2 miners aqui na região de Criciúma, então também procurem por eles, o Marcelo e o John. E esperamos contratar mais gente aqui também. Porque meu modelo de funcionamento, eu não tenho um grande escritório com todo mundo. Eu tenho 12 grupos espalhados pelo Brasil, em cidades bem diferentes, não são só nas capitais, na verdade é totalmente fora das capitais, aliás, Santa Maria, Novo Hamburgo, Anápolis, de norte a sul. Eu também organizo um evento chamado TheConf. Então, eu fiquei 8, 9 anos fazendo RubyConf Brasil e eu decidi ir para uma outra direção com um evento cujo objetivo é mostrar para o resto do mundo que brasileiro consegue trabalhar no mesmo nível que qualquer gringo, que qualquer europeu. A gente não está perdendo para ninguém. Só que ninguém sabe disso, porque os eventos que a gente faz é tudo em português, mesmo gravado. E se você vai no YouTube procurar e você é um americano, ele nunca vai conseguir entender o que vocês falam, infelizmente. Então, pouca gente lá de fora entende que a gente está fazendo coisas da hora, por isso eu fiz esse evento em parceria com a InfoKill para conseguir levar essa percepção para o resto do mundo. Aí a ideia é eu tentar responder a principal pergunta de todas. Na verdade, não é essa pergunta. Essa pergunta não pode. Essa pergunta, infelizmente, eu não posso responder aqui. A pergunta que a gente vai tentar responder, na verdade, é essa. E, como eu estava explicando, eu tenho ido a alguns eventos de criptomoedas, participado de alguns painéis e coisas do tipo, e é impressionante como o povo de vendas consegue inventar palavrão novo para as mesmas coisas. Me dá uma raiva isso, porque eu sou programador, e como programador, eu detesto ficar dando 10 nomes diferentes para a mesma coisa. Se o negócio é um banco de dados, você chama de banco de dados, não precisa inventar outros nomes para isso. Então, vamos tentar voltar um pouquinho atrás e entender de onde que vem essa ideia toda que o pessoal está falando de blockchains hoje em dia. E, para isso, a gente tem que voltar um pouquinho para os cypherpunks, o movimento cypherpunk. Eu não vou explicar a história, mas basta entender o conceito de um grupo de pessoas, são hackers, programadores, que pensaram que tecnologias, que fórmulas matemáticas, que mecanismos eu posso inventar que são incorruptíveis. Infelizmente, qualquer lugar que você tem consenso entre seres humanos, você tem agendas diferentes, interesses diferentes e, eventualmente, corrupção do procedimento. Então, existem formas de você conseguir privacidade, anonimidade, consenso e tudo mais sem uma promessa escrita, só com fórmulas matemáticas. Daí nasce criptografia, daí nasce ciphers e assim por diante. Para começar a entender alguns dos pequenos conceitos, alguns deles provavelmente vocês já sabem. Então, tudo começa com um hash ou um digest. O que é um digest, uma digestão, vamos dizer assim? É basicamente pegar qualquer coisa. Qualquer coisa é uma frase, uma palavra, um texto, a Wikipedia inteira, e eu consegui gerar uma impressão digital, que é esse tal de hash criptográfico.
ele é feito de tal maneira que se eu modificar um caractere do que eu estou cifrando, ele vai modificar completamente a impressão digital. Então, se eu pegar a Wikipedia inteira, ele vai dar um número daqueles, alguma coisa desse tipo. E se eu modificar uma letra dele, modifica completamente aquela impressão digital. Isso não é encriptar, porque eu não volto para trás, ela é uma representação daquele montante de dados. Entendido esse conceito, a gente tem que entender o que é uma transação no caso de criptomoedas, que é um uso muito específico de criptografia. Transação é que nem um e-mail, é basicamente um D para valor. Em resumo, seria mais ou menos isso. Pensa um e-mail. É um e-mail de quem é, para quem vai e o assunto. E você cifra isso, faz um hash usando um algoritmo como SHA-3, SHA-256 e assim por diante. Quantos aqui usam Git? Graças a Deus. Antigamente era engraçado, quando eu comecei a evangelizar Git, isso também, ao mesmo tempo, comecei a evangelizar Ruby, então, em 2007, explicar o que era Git era complicado. Um DAG. Que diabos é um DAG? Um Direct Acyclic Graph. Mais um nome difícil, não ficou tão famoso quanto blockchain, mas é uma estrutura de dados como qualquer outra. E se você usa Git todos os dias, você já usa a maioria das tecnologias que a gente usa no mundo de blockchain. Então, imagina que quando você faz uma transação, é como se eu estivesse fazendo um projetinho no Git e abrisse um branch, que eu chamo ele de mempool. E nesse branch eu adiciono esse arquivinho transaction e faço um commit, que vai gerar um hash dele. Então, basicamente, eu dou um push para esse mempool. Esse mempool é um branch, é que nem um pull request no GitHub, que não está na master, mas ele está lá em algum lugar para alguém validar e colocar na master. Então, pega um projeto como o Bitcoin, que é um open source, por exemplo, você vai ter ali uma chain de commits que tem os hashes, que são aqueles digests que eu falei ali, e todo dia você vê esses números, ele representa aquele blob de dados que você está colocando num branch. Então, quando eu faço um commit, quando eu faço um branch, eu vou ter exatamente a representação daquele commit. É a mesma coisa um transaction ID no Bitcoin. Eu vou ter ali aquele hash. Então, se você olhar blockchains como um repositório Git, você vai começar a entender melhor como isso funciona. Agora, para uma transação valer, ele precisa estar na master. Então, é mais ou menos o mesmo processo. E a representação, no caso do blockchain, que começa a trazer algumas das peculiaridades. As transações são organizadas em blocos. Então, é como se fosse um pull request com vários commits, com a diferença que cada commit, uma vez cifrado esse bloco, ele não pode ser modificado. Então, eu não tenho rebase, não existe rebase, não existe reescrever a história. Essa é uma das características. Então, ele é um Git mais restrito, vamos dizer assim. E a forma como ele é organizado é como se eu fosse pegando cada um daqueles commits e cada par de commit eu fosse fazendo um hash do par. Aí eu pego o segundo par e eu vou fazendo mais um hash. Se fossem cores, é como se fosse misturando duas cores de cada vez até chegar numa cor principal que representa aquele bloco. Então, eu tenho um bloco representado por um único hash, que, entre aspas, é a impressão digital do conjunto de todas aquelas transações. Uma vez que eu jogo isso nesse tal branch, que eu chamei de mempool, que inclusive é como se chama no mundo do Bitcoin, agora, para ir para a master, é que nem um pull request que você põe no Git. Então, o povo dá like, dá review no pull request, e alguém dá merge nesse branch. Então, ele dá o merge do branch para o master. Agora, ele faz parte do trunk principal. O maior problema é que numa empresa, dentro de uma empresa eu não tenho problema, porque normalmente a equipe de desenvolvimento, salvo raras exceções, tem um consenso de que se os 2 seniors deram ok no pull request, está seguro para dar merge no master. Então, existe esse consenso de como vários pedaços de código vão chegando nesse master. Agora, o maior problema no mundo aberto e público é como que eu chego num consenso. Consenso entre generais bizantinos, esse é o conceito.
Então, imagine que você tem a historinha, a analogia, se você tem uma batalha a ser vencida e você tem diversos generais cercando ali um certo castelo, um bando de generais bizantinos, se todo mundo conseguisse se coordenar e realmente agir de acordo com o plano, tudo iria funcionar. O problema é que eu não sei quantos são traidores, quantos não vão obedecer às ordens, e se metade não obedecer às ordens, o ataque vai falhar e eu vou perder a batalha. Então, num problema de consenso, eu preciso resolver isso de outra forma. Quem aqui já estudou orientação a objeto já deve ter ouvido falar dos 5 princípios SOLID. Então, o single responsibility, open closed, dependency injection, que o povo de Java adora, mas tem um no meio que o povo sempre esquece, né? O Liskov Substitution Principle. Quem é Liskov? Barbara Liskov, que ganhou o Turing Award de 2008 por causa do Lisp Substitution Principle, que é mais conhecido por causa do SOLID, mas para mim ela é mais importante por causa de outro trabalho que foi resolvido em 99, é um paper junto com outro pesquisador, onde ela resolve o problema do consenso entre generais bizantinos. Por exemplo, a forma como o Bitcoin utiliza para resolver o consenso de que blocos são colocados nessa chain dentro desse banco de dados. Como é que funciona? Para isso serve a tal da mineração. O pessoal explica mineração, fala mineração, mas não sabe o que é isso. Mineração é um serviço. Eu, enquanto participante da rede, posso lhe prover um serviço para que você envie uma transação para alguém nessa rede e alguém bate o carimbo dizendo sua transação é válida. Agora, como é que eu sei que essa pessoa que carimba não está falsificando ou fraudando? Aí vem a ideia desse consenso. Isso é feito, no caso do Bitcoin, usando uma coisa chamada prova de trabalho. Eu, enquanto o carimbador e avaliador, devo provar que eu trabalhei para chegar nessa avaliação. E como é que é esse trabalho? É basicamente o seguinte: você começa pegando um número, é uma procura por um número, que a gente chama de nonce, onde eu pego aquele hash que representa o bloco e vou concatenando esse número no começo dele. Aí eu faço um hash e procuro saber se existe uma certa quantidade de zero na esquerda desse hash. Isso eu chamo de dificuldade. Então, se eu encontrar a certa quantidade, eu devolvo esse nonce mais a assinatura. Se não, eu somo mais um e volto e faço um loop. Prova de trabalho e mineração é nada mais, nada menos do que um maldito loop com um incrementador. Qualquer um que acabou de entrar na aula número 1 de algoritmo sabe fazer isso. É só isso. Isso aqui é uma representação em Ruby, por exemplo, você pode fazer em qualquer linguagem. E é com o SHA-256 você vai chegar na mineração. Então, uma vez você fazendo esse... Por que é difícil? Porque se eu for fazer um SHA-256 de qualquer coisa, e eu vou rodar, ele vai... para encontrar uma dificuldade de 4 zeros à esquerda. Leva ali, no caso do Ruby, no meu notebook, numa máquina virtual, 40 milissegundos. Puta, é rápido pra caramba. O computador foi feito para fazer esse tipo de coisa rápida. Por isso que todo mundo consegue fazer hash de password, por exemplo, guardar no banco e não pesa nada. Se eu aumentar 1 zero na dificuldade, ele vai de 40 milissegundos para 1 segundo inteiro. Se eu aumentar mais um zero nessa dificuldade, encontrar mais um zero antes, ele já vai para a ordem de 40 segundos. Se eu aumentar mais um zero, você está entendendo para onde que isso vai. Então, se eu pegar, por exemplo, todo mundo fala das placas de vídeo, quem é gamer aqui? Gamers também me procurem depois, que a gente vai ter muita coisa para conversar. E eu sei que vocês não estão conseguindo encontrar placas como essa em preços razoáveis, porque está faltando, porque todo maldito minerador está levando essas placas para minerar todas as moedas do mundo. Porque uma placa GTX 1080 Ti, ele consegue fazer mais ou menos 980 milhões de hashes por segundo. Uma GPU faz isso. Vai custar R$3.500 essa plaquinha, e você nunca vai ter retorno de investimento se você fizer mineração de Bitcoin com ele. Por quê? Porque quem faz mineração usa esse outro cara, que é um ASIC, que é um hardware feito especificamente com o único propósito de fazer SHA-256 em hardware. Então, esse cara vai fazer 20
trilhões de hashes por segundo, vai custar ali os seus 14 mil reais, pelo menos, dependendo do modelo, e você vai demorar muitos dias para ter retorno de investimento com Bitcoin. Para ter retorno de investimento com Bitcoin, você vai precisar desse tanto aqui. Então, a mineração de Bitcoin é difícil. Eu falei para você que cada vez que aumenta o número de zeros vai ficando difícil. Olha quantos zeros tem aqui no mundo do Bitcoin hoje em dia. Não é pouco zero. Daí você entende por que precisa de tanta máquina. Agora, daí vem as notícias que você vai ver todos os dias. Estava vendo meu Twitter agora, apareceu mais um desse. Que hoje, se vocês pegar toda a mineração de Bitcoin, a quantidade de energia elétrica que essa desgraça usa é o suficiente para iluminar todas as casas, todas as moradias da Islândia. Aí você fala, fudeu, o mundo vai acabar, a gente vai, né? O Bitcoin tem que acabar porque o ambiente vai acabar. É assim que começam as headlines de notícias. Agora vem o bônus point. Como é que eu analiso notícias? Notícias é assim. A notícia diz que você gasta 840 gigawatts-hora ano para minerar Bitcoin. E as casas da Islândia gastam 700 gigawatts-hora ano. Então você fala, puta que pariu, fudeu. O que significa isso? Aí você vai no Twitter e encontra uns manés assim, puta, o Bitcoin é uma desgraça, consome mais energia que a Islândia, é uma droga, deem like para mim. Maldito Twitter. Vamos voltar no tempo, 1946. Acho que vocês já devem ter ouvido falar dessa máquina chamada ENIAC, um dos primeiros computadores comerciais grandes, gigantes. A gente está falando de um troço que, se fosse montar, ia usar essa área inteira aqui, ia pesar 30 toneladas, não tinha microtransistor ainda, então eram relés e resistores e tubos a vácuo, e gastava 1.400 gigawatt-hora ano. São 2 Islândias. Se tivesse Twitter naquela época, agora vamos parar para pensar. Ano 2000. Passou muitas décadas. O que é um celular comparado ao ENIAC? É 17 mil vezes mais barato, 400 mil vezes menos energia, 120 mil vezes mais leve, mais importante, ele é 1.300 vezes mais poderoso. A gente deve estar falando, obviamente, de um iPhone 10, do meu Pixel 2, ou talvez de um Samsung S9. Não, na verdade, esse daqui. Esse cara é 1.300 vezes mais poderoso que o mais poderoso computador de 1946, daquela época que veio o meme de que o mundo só precisa de 5 computadores. Se eu fosse usar o ENIAC para minerar Bitcoin, e alguém fez essas contas no Reddit, porque é o lugar onde tem a maior quantidade de gente sem nada para fazer, você ia precisar que cada pessoa da Terra gastasse 10 bilhões de dólares para minerar um Bitcoin e ia levar 35 mil vezes a idade do universo. Agora vamos dar o último ponto, Islândia. Todo mundo lê a notícia e ninguém para pensar o que é a Islândia. Então, Islândia é esse pedacinho ali no meio. Ali no meio. E ele tem 334 mil habitantes. A grande Criciúma tem isso. Vocês são maiores do que a Islândia. A Islândia, você ouviu, precisa de pouco mais de 700 gigawatt-hora para iluminar as casas. Lembra que a notícia diz casas. Mas ela produz 19 mil gigawatts-hora com hidrelétricas e energia renovável. E cada minerador paga por ela. Portanto, não existe motivo para aquele headline. Isso se chama linkbait. E vocês caíram nela. Então, tirado isso do caminho, vamos entender o outro grande problema que o pessoal fala em mineração. Mineração, o povo se organiza em
Pools. Por que pools? Porque é meio que um sorteio, não é um sorteio, mas é sorte. Todo mundo começa a assinar o mesmo bloco. Quem for mais rápido ganha. Então, às vezes você vai ganhar, às vezes você não vai conseguir assinar. Não é garantido que você começou a assinar um bloco, aquele bloco é seu. Não é. É o primeiro cara que assinar e botar na rede para todo mundo checar. Então, todo mundo se organiza em pools de tal maneira que quem ganha divide com o resto do pool. Então, são várias pessoas, várias empresas minerando. Obviamente, o maior é um chinês, óbvio, e o BTC.com é 1/4 de todos os mineradores da rede. O que significa isso? Eles mineram mais ou menos 26 blocos por dia. Cada bloco que você minera lhe dá uma recompensa de mais ou menos 12 bitcoins por bloco. A cotação atual de $8.300 por Bitcoin, que não está alto, você está faturando perto de 2,6 milhões de dólares por dia. Mas para chegar nisso, você precisa ter um hash power da ordem de 8.300 petahashes. Lembra que um antminer são terahashes, então isso são 8 milhões de GTX 1080 Ti, e é por isso que nós gamers estamos se fudendo, porque não tem placa. Bom, mas Bitcoin não é uma bolha. Todo mundo fala isso. Não é uma bolha. Então, o que é uma bolha? Aí você vai no Twitter, né? Esse tal de Twitter é uma desgraça, vocês deviam sair dela. Mas, enfim, me dá dor de barriga toda vez que eu leio um troço desse. Cara da história das tulipas holandesas. Isso é uma bolha. Dow Jones, pior queda da história. Explodiu. Puta, Dow Jones é uma merda, então. Não. Crash das .com. Eu estava lá, participei dessa época, participei de... a gente não chamava de startups na época, a gente chamava de .coms. E explodiram. Se tivesse Twitter naquela época, a gente não teria internet hoje. Porque se todo mundo seguisse o que Twitter diz, e essa é sempre a mesma conclusão, basicamente eu devo dizer, e sinto muito se vocês não gostam de bolhas e não gostam de especulação, que basicamente 100% do nosso mercado é baseado em especulação. A gente trabalha com tecnologia. Tecnologias são riscos, são promessas, alguém tem que investir. Investimentos não são avaliações de verdade. Investimento é simplesmente uma aposta. Qualquer investidor é um apostador, não é diferente de alguém que joga cassino em Las Vegas. Não é diferente disso. Alguns ganham boladas, não torna um gênio ou qualquer coisa. É alguém que teve sorte de acertar o número na hora certa. E ciclos econômicos existem. Não existem bolhas que explodem e morre tudo. Você tem altas e você tem baixas. Você tem altas e você tem baixas. As .coms tiveram uma valuation em Nasdaq gigantesca e quebrou. Quebrou tudo. Foi a pior depressão da época. E fudeu mais ainda, porque no mesmo tempo que explodiu a bolha da internet, o maldito Bin Laden tacou o avião em cima dos prédios. Então foi uma época horrível. Então, mesmo assim, nos ciclos econômicos, em menos de uma geração, o ciclo já voltou ao mesmo tamanho. O nosso market cap hoje, nossas valuations dos unicórnios e assim por diante, já ultrapassou o que era o ano 2000 nas .coms. Quer ver outros exemplos de bolha? Vamos mostrar bolhas. Isso aqui é bolha. Bolha. A Carla falou de Snapchat lá de manhã. Um tweet de uma Kardashian derruba o market cap do Snapchat em 1,3 bilhões. Foda-se o que você está fazendo no produto. Basta um tweet de alguém enchendo o seu saco e aí cai toda a valuation. Isso é uma bolha. Isso é uma bolha. Os unicórnios são uma bolha. São bolhas. E, para cereja do bolo, toda vez que alguém fala em bolha, alguém tem que falar do maldita febre das tulipas. Quem é que sabe o que é a febre das tulipas? Vamos lá, galera. Eu sei que vocês já ouviram tulipas antes. Aquela historinha de especulação onde todo mundo na Holanda ficou louco e as bulbas de tulipa valiam tanto que o pessoal vendia as casas para comprar as tulipas e, de repente, descobriram, porque as tulipas eram coloridas, e aí descobriram como manipular geneticamente as tulipas e todo mundo podia fazer tulipas coloridas e o preço despencou. Isso foi o grande crash, o primeiro grande crash da história das tulipas. Todo mundo conhece essa história. Todo mundo repete essa história, e essa história não é verdade, é um dos grandes fake news que existem. Então, se você ouviu falar dessa história, não existiu a febre das tulipas. Toda aula de economia e investimento vai falar dela, e ela nunca existiu, nem perto do que todo mundo fala. Então,
A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente está cercado de fake news. Ninguém olha as fontes, isso está no Smithsonian. Então, vamos deixar isso para trás. A outra coisa que todo mundo tem que entender, e também ninguém está olhando isso, a gente fala em blockchain, a gente fala em tecnologia de criptografia, o mercado mundial de transações de criptomoedas, eu defino da seguinte forma, pensa 100%. Metade é Ásia. É China, Japão, Coreia e outras asiáticas. Japão, principalmente, porque ela já regulou. Você vai em Tóquio, na Big Camera, que é equivalente a Best Buy, de lá, você paga em Bitcoin algumas coisas, já tem. São milhares de estabelecimentos utilizando criptomoedas diferentes de Bitcoin, não só Bitcoin. Da metade que sobra, 1/4 é Estados Unidos. Então, esta não é uma revolução de Silicon Valley. Por isso que o povo de Silicon Valley está com uma puta dor de cotovelo e você vê um monte de moleque em startup ganhando investimento falando que odeia especulador. Então, joga fora seu investidor. Além disso, o povo fala que não tem uso. Na Ásia já tem muito uso. É verdade, aqui no Brasil tem pouco. Desse 1/4 que sobrou é o resto do mundo. E a gente é uma fraçãozinha dela. Então, a gente ainda, de novo, é uma fraçãozinha. A gente está bem atrás. No Japão, é tão famoso, mas tão famoso, que você tem banda de J-pop que toca música em criptomoeda. Eu juro que isso existe, é bizarro. Então, você tem hoje, a população em geral sabe o que é criptomoeda, não é mais um assunto específico de um nicho de nerds. Quantas moedas existem no mundo? Muitas, muitas moedas. Quando eu fiz esse vídeo, tinha mais ou menos 1.600, e a gente está indo para muito mais do que isso. Vamos entender um pouquinho isso. Moedas, por exemplo, tem algumas que são piada, e tem várias que são mesmo. Essa aqui o cara falou, isso é uma piada, e vale dinheiro. E é minha homenagem essa, né? É um aqui também bonitinho, o Dogecoin. E se a gente for na ideia de moedas de animais, você tem também a Birdscoin, já que não gosta de cachorro, deve gostar de passarinho, ou então abelha, porque tem a preocupação de que as abelhas estão morrendo pelo mundo. Se você gosta de animais, tem a Pigcoin, que tem tudo a ver, joga moedinha no porquinho, deve dar certo. Faz um Pokécoin de uma vez, já que gosta tanto assim de animal. Mas, obviamente, todo mundo quer ficar bilionário com token sales e assim por diante. Então, a hora que você vai especulando, você é um cara mau, você vai absorver muito karma negativo. Então, vamos comprar karma com Karma Coin. E, obviamente, se você ficar bilionário também, você pode acabar caindo em moedas muito erradas, como a Sexcoin. E, se isso acontecer, eu recomendo que você procure Jesus Coin. Porque até Jesus pode ser descentralizado. Falando sério, a gente já está vendo, obviamente, o uso de criptomoedas além de só especulação. Muita gente já está tentando fazer isso. Isso vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, independente de seja lá quem que dá likes no tweet. Um dos maiores problemas e preocupações, que era a prova de trabalho, que precisa de máquinas pesadas e pode ser um problema se 50% virar chinês, o chinês resolver foder tudo, a gente já existem outras moedas que têm outros tipos de validação, como o Proof of Stake, onde o minerador passa a ser um validador e ele coloca dinheiro dele ali como stake e ele ganha direito a um voto ali dentro, aleatoriamente. Então, não é a qualquer momento que quem tem o maior dinheiro pode fazer qualquer coisa. Então, existem outras formas que não é força bruta. Então, a gente começa com o ENIAC. Em algum momento, a gente chega no Pixel 2. E resolvido o problema dos generais bizantinos, da utilização de energia, dos fake news de especulação e assim por diante, vamos entrar na parte que a gente deveria ser melhor, que é a programação. As tecnologias de blockchain. Então, blockchain é um banco de dados glorificado. Quando alguém pergunta que diabos é um blockchain, é um banco de dados, é um key store. É só isso. Ele é um key store que tem um hash do bloco anterior. É uma lista ligada. Defina dessa forma. Uma lista ligada com um índice só. Agora,
você pode ir além disso, você pode fazer um pouco mais. E essa parte um pouco mais começa a ser interessante. Todo mundo fala em serverless hoje em dia, tem Lambda na AWS. Isso também é marketing, não é serverless porra nenhuma. Tem um servidor ali, você sabe que estão no data center da Amazon, você paga para a Amazon, por isso não é serverless. Agora, isso aqui é serverless. O que é Ethereum? Não é só a moeda Ether. Você tem o Ethereum, que é uma máquina virtual. Ele é uma máquina virtual que não roda em nenhum servidor. Bitcoin é um banco de dados que todo mundo tem um clone. É que nem um Git. Então, pensa Bitcoin como Git, dá Git clone, todo mundo tem uma cópia do repositório. O Ethereum, todo mundo faz o clone ou sync, você tem código de outras pessoas instaladas na sua máquina, dentro desta máquina virtual. O programa que roda lá dentro se chama contrato. Contrato é outro nome glorificado para uma maldita classe. Então, pensa classe. Agora, a classe, eu posso instanciar uma classe. Toda vez que você instancia, a classe vira objeto. Qual que é a diferença de uma classe e de um objeto? O objeto tem um estado. Ele tem um estado naquele momento. Você seta ali no initializer qualquer coisa. O valor do balanço atual para o Fábio é de X, 10, 100, não importa. Eu incremento, decremento, ele vai mudando o estado daquele objeto. Agora, imagina que eu possa fazer um dump desse objeto e guardar num arquivo ou em qualquer storage. Aí você vai começar a entender o que é essa EVM. É um contrato que eu instancio, eu tenho um estado que eu guardo nesse blockchain, que é sincronizado para todo mundo, então qualquer um pode receber o método de alteração, executar a mudança e comitar de novo nesse banco de dados e ressincronizar com todo mundo. E eu vou ter para processamento distribuído em larga escala, que não roda no data center que eu controlo. Então, para pensar nesse conceito. Um contrato, a gente tem várias linguagens. Uma das linguagens é o Solidity, que é o povo mais usa. E ele gera um bytecode quando compilado, por isso você pode ter outras linguagens no front, pode ser outras linguagens. E a execução desse código exige um combustível que a gente chama literalmente de gasolina. Então, existe o Ether e existe gasolina. E eu preciso de gasolina para rodar os métodos que estão dentro desse contrato. Um exemplinho, Hello World, de um contratinho, é esse daqui. Então, isso aqui é pensa um pequeno banco. O que é um banco? É um hash, que eu tenho o nome de um cara e o balanço dele. Uma besteira dessa. Então, um método inicial, ele define esse mapping, que é um hash, que eu tenho um tipo, que vai de endereço para um inteiro. Então, o endereço das pessoas e o inteiro representa o saldo. Aí eu consigo definir quem é o dono dessa instância desse contrato, que é o primeiro cara que instancia, e a partir dali eu gravo e eu tenho um método ali para ver o saldo da pessoa. É um hash. Aí eu posso fazer um método depositar. Então, o depositar checa o valor, incrementa no saldo, devolve para ele e já era. Sacar, ele checa se o valor, ele tem saldo para isso, vai decrementar do valor, transferir para o endereço da outra pessoa, devolver o valor. Só isso, é um contratinho, é uma coisa besta. Isso, uma vez deployado, não está em nenhum servidor, está na rede. Então, isso é uma coisa interessante. A vantagem toda de você ter um banco de dados read-only, que é incorruptível, que você não consegue modificar, é justamente você poder ter esse tipo de sequência de implementação, onde eu posso ter um estado, não só uma transação, mas o estado de execução de alguma coisa que todo mundo pode averiguar e não pode modificar, a menos que tenha os acessos para executar aquelas coisas. Para começar a desenvolver em Ethereum, o povo de JavaScript, que está acostumado a ter um framework por dia, é só mais um, não vai doer tanto assim, chama Truffle, certo? Eu até acho que o povo de JavaScript que anda brincando com criptomoeda, porque todo dia sai uma nova, então o cara vai fazendo um fork por dia. O que é a maioria das criptomoedas que existem hoje? É fork do Bitcoin. Ele faz git clone no Bitcoin, dá rename de Bitcoin para Kitacoin e dá push de novo no GitHub e virou uma nova moeda. É assim que o povo tem feito. No caso de Ethereum, você tem um framework, que é o Truffle. É um dos, não necessariamente precisa ser ele, mas ele vai te facilitar, porque ele tem uma série de ferramentinhas que vai gerar coisas para você, que vai te trazer boa documentação, uns patterns para você usar e, principalmente, testes.
né? Vamos testar, porque aqui é bom testar, que uma vez que você coloca na rede, não é tão fácil assim de chegar, e não tem git push / force. Não tem, desculpa, não tem. E o código com o truffle é JavaScript. Então, você vai desenvolver o seu contrato, vai desenvolver os testes, vai executar e vai usar todos os comandinhos que ele tem. Truffle publish, ele joga na rede do Ethereum, você ganha o endereço de volta e você consegue usar. Exemplos de coisas que você pode fazer é o que o pessoal costuma chamar de dApps, que são Distributed Apps, que é basicamente um front-end qualquer, que fala com uma API, que tudo isso você já sabe, só que a API, em vez de ser um microservice em Go ali, ele é um endereço no blockchain do Ethereum, só, essa é a diferença. E aqui é exemplo que tem na documentação do Truffle, é um pet shop onde a pessoa pode adotar um cachorrinho, e aí quando eu adoto, eu pago uma certa quantidade de gás por aquela execução, e ele atribui aquele animal ao seu endereço de Ethereum. Então, para fazer isso, eu uso um plugin que tem nos browsers chamado MetaMask, onde eu posso usar ele para interagir com a rede pública ou com redes privadas. E o truque aqui é que Ethereum, eu não preciso, ou qualquer outra criptomoeda, eu não preciso necessariamente estar usando a rede pública. Eu posso fazer uma rede privada, autominerada. Eu posso fazer na minha máquina 2 nós de Ethereum, um comunicando com o outro, ou na rede da minha escola, ou na rede da minha empresa, e ter esses benefícios de blockchain sem necessariamente estar na rede pública. Vou chegar nesse ponto já já. Mas aqui, por exemplo, estou rodando na rede local, o MetaMask vai exigir ali uma certa quantidade de gás, e ele vai dar o sucesso e vai ter colocado e registrado no blockchain que agora esse é o meu cachorro. O código é simples, que naquele exemplo do banco, aqui ó, o código adotar, ele só checa ali o ID do pet e coloca no hash de adopters o endereço que é esse sender. Toda mensagem recebida tem um sender, esse endereço passa a ser o cara que adotou. Esse é um exemplo de teste rodando, então a suíte de teste. E para você conseguir rodar a blockchain na sua máquina, você pode sozinho baixar o Go Ethereum, que é o que todo mundo mais usa, que é o Geth, ou baixar um programinha que encapsula esse Ethereum num front-end um pouquinho mais amigável e já pré-configurado, que no caso você tem o Truffle, obviamente você tem Ganache. Então você pode rodar o Ganache na sua máquina, instalar o MetaMask no seu Chrome, apontar para localhost e você passa a ter blockchain local rodando, baixa o Truffle, faz smart contracts, roda seus testes, publica nessa local e é que você acabou de ter um pequeno ambiente de desenvolvimento para Ethereum. E para comunicar com o blockchain, com o Ethereum via JavaScript, você tem um client, que é esse Web3, que é feito pelo próprio povo do Ethereum. Pensa isso como um HTTP client. É só isso que ele é. Então, eu falei que você pode rodar Ethereum, por exemplo, numa rede privada. Aí, se você for uma empresa inteligente, o que você faz? Você faz um clone do Ethereum, renomeia Ethereum para outra coisa e vende para Big Enterprise. Isso se chama Hyperledger. Então, se você ouvir falar de Hyperledger, é basicamente um Ethereum modificado. E blockchain privado, tenho um blockchain privado. Grande bosta. Tenho MySQL. Grande bosta também. É só isso. Bom para você que se instalou. Da hora. Mas é só isso. Ele não provê nada mágico, nada diferente. Uma vez que ele está privado e você não abre, eu posso manipular um banco de dados como qualquer outro. Eu dou update naquela bagaça e reescrevo a história. Aí eu vou ter acesso a Rebase. O que eu posso fazer com blockchain? Qualquer coisa. O ideal é que se use a blockchain pública, porque aí você tem um terceiro minerando que não é você. Eu posso fazer, o caso mais óbvio é tirar terceiros. Por exemplo, para que serve um terceiro? Qualquer lugar que eu quero transacionar com alguém que eu não conheço, como é que eu sei que ele vai me entregar o que eu quero e como é que ele sabe que eu vou pagar o devido? A gente não sabe. Para isso que a gente cria terceiros, por isso que existem muitos serviços. Qual que é o mais famoso hoje em dia? Mercado Pago. Você vai, pega aqui o meu telefone, quero vender isso daqui. Coloco no Mercado Livre, ele quer comprar, mas a gente não se conhece. Como é que faz? Ele paga para o Mercado Livre, eu entrego para ele, ele diz que recebeu, daí libera o dinheiro para mim. É assim que funciona o blockchain também. Então, imagina que eu possa
ter esse mecanismo numa rede aberta. É assim que você começa a usar blockchain. Para que serve um cartório? Como, de novo, ele não sei se está falsificando a assinatura, não sei se está, tem um terceiro que valida. Isso pode estar no blockchain também. Transações é um e-mail assinado. Pensa um e-mail com PGP. É mais ou menos a mesma coisa. Só que não precisa ser só uma pessoa assinando. Podem ter múltiplas assinaturas, de tal maneira que uma transação só é válida se 2 ou mais pessoas de um certo grupo assinam. É assim que eu posso fazer uma transação com esse terceiro. Ele assina, o segundo assina, e eu aceito. Então, com smart contracts, aí eu começo a colocar lógica. Posso fazer um aluguel, por exemplo. Todo mês, se ele não pagar, executa alguma coisa. Ou um financiamento, onde eu tenho um certo montante, por exemplo. Eu tenho um budget de pesquisa que vai liberar de tanto e tanto tempo. Existem moedas hoje que estão indo na direção de DAOs, que são organizações auto-organizadas, enfim, não importa o acrônimo. Mas pensa que são regras de uma organização que se autogerencia. A ideia disso, por exemplo, no caso do Decred, que é uma moeda tipo Bitcoin, só que ele tem um mecanismo. Eu lembro se era cada transaction fee se acumula num pool que vai ser usado para financiar o desenvolvimento do próprio sistema. Então, o povo tem que colocar uma proposta. Quem tem stakes, que eu acabei de falar, que são tickets de voto, votam nessas propostas e aí libera um certo fundo para alguém que vai desenvolver aquela funcionalidade. Para finalizar, o principal é entender o seguinte: blockchains, ou não são só blockchains. Por exemplo, existe uma moeda chamada IOTA. IOTA, ele criou um termo chamado Tangle. Que diabos é um Tangle? É mais um palavrão para DAG. O que é o DAG? É Git. Então, você já sabe o que é IOTA. IOTA é tipo Git. Só que, em vez de ter prova de mineração, que é essa prova de trabalho, cada pessoa que participa dessa rede, para fazer uma transação, tem que validar 2 anteriores. Então, é assim que ele distribui o esforço da rede. Quanto mais gente tiver, mais rápido é validado, você tem 0 fees de transação. É uma das formas de você desenvolver criptomoedas. E os projetos de criptomoedas são tudo projeto open source. Então, pensa que são projetos open source, onde você está desenvolvendo transações com timestamp que não podem ser modificadas, usando tecnologias de criptografia para permitir transações entre pares que não confiam entre si. Eu posso fazer qualquer coisa com isso. Posso fazer um banco de dados farmacêutico, posso fazer um cartório, posso fazer auditoria de dados. Eu não preciso da Price para fazer auditoria. Eu posso fazer as pessoas que participam da rede validar aqueles blocos com dados e ganhar algum reward, alguma recompensa com isso. E aí o dado, uma vez validado e colocado na rede, no bloco, ele é imexível. Então eu sei que não pode ser modificado. Todo governo deveria estar usando isso. Ninguém vai colocar, obviamente, porque é transparência geral, e não é aquele maldito Word de 97 que está escondido no FTP em algum lugar e ele fala que está disponível. Licitações, qualquer coisa que tenha a ver com dado aberto, qualquer banco de dados que eu gostaria de ter aberto, eu poderia usar um blockchain. Qualquer coisa eu posso colocar lá dentro. Mais importante é que essas tecnologias não são novas. Então, criptografia vem sendo criado há muito tempo. Hashes, DIGES, chave pública, chave privada, DES, criptografia unidirecional e assim por diante. Todas as tecnologias que eu uso, curvas elípticas, tudo que eu uso para criar um projeto que eu posso usar com um uso prático agora, que é criptomoeda, mas eu posso usar para várias coisas. Pensa que blockchains e todas as criptomoedas são projetos open source que valem dinheiro e não são só promessas. Então, isso vale alguma coisa, de fato. Não quer dizer que ele vai ser a moeda para o futuro. Pode ser que simplesmente que as pessoas estão votando com dinheiro em alguma direção de tecnologias que, eventualmente, vão se tornar alguma coisa interessante. Eu estava, em 1990, olhando a internet nascer. Então, imagina que, de novo, a gente está olhando uma nova rede nascer. Como que nasce a internet? Ele nasce nos anos 60. Com qual objetivo?
na Guerra Fria, vai que o maldito russo me joga uma bomba nuclear no Pentágono. Como é que fica a coordenação militar do país? Fudeu. Então, como é que eu, como uma pessoa inteligente, faço para garantir que isso não aconteça? Eu distribuo as linhas de comunicação de tal maneira que eu não tenha um ponto único de falha. Aí você cria as tecnologias de rede que levam a protocolos de comunicação, TCP/IP, e-mail e assim por diante, aonde permite que grupos separados de pessoa consigam se comunicar muito rápido sem ter um servidor central. Isso é a internet. Aí, muitas décadas depois, alguém para e pensa, para que uso eu posso fazer de um servidor FTP, um protocolo TCP ou qualquer coisa desse tipo? E se eu juntar tudo num troço que eu possa não só passar TXT ou teleprompter, qualquer coisa do tipo, e possa ter um gráfico assim, visualizar uma página com uma linguagem simples? Aí nasce um browser. O browser mudou tudo. O que eu posso fazer com o browser agora, em 1990? Ninguém imaginou, em 1990, redes sociais, Snapchat, Facebook, Amazon, qualquer coisa do tipo. Tinha gente querendo colocar pet shop online, era a prioridade, ou qualquer coisa do tipo. Leva algum tempo para isso acontecer. Agora, e se você, hoje em 2018, pudesse voltar para 1990? O que você faria? Agora, pensando dessa forma, a gente meio que já sabe. Agora, com blockchains e essas novas redes que já valem dinheiro hoje, o que eu posso fazer com isso? E aí começa a ficar interessante a busca por essas soluções. A gente basicamente está muito próximo de descobrir o Mosaic. E a hora que descobrir o Mosaic e o Netscape, esse negócio vai bombar. Eu ainda não sei para que direção vai. Então, eu gosto das tecnologias, eu não estou nem aí para discussão filosófica ou qualquer coisa desse tipo. O povo gosta de ficar tweetando, cagando regra no Twitter. Nossa, bando de especulador de Wall Street, fazendo merda tudo de novo. Foda-se você, moleque do Twitter, também vai trabalhar. Então, o que eu gosto é assim, são tecnologias. Eu não tenho a mínima ideia de onde que dá para ir com esse negócio, mas a tecnologia faz todo sentido. Para N coisas. Eu consigo ver o governo usando 100% dos lugares? Talvez, se alguém beber e assinar ali um decreto, não sei. Mas as tecnologias são interessantes. Foi a mesma coisa com o Ruby lá em 2005, por exemplo. Não tinha ninguém usando, não tinha nenhuma empresa que queria. Todo programador Java, que era meu amigo, eu falava dessa desgraça, e falava, que bosta, meu emprego não permite. Então, ia ficar nesse ciclo. Mesmo assim, eu falei, eu gosto, a tecnologia faz sentido. Dá para fazer coisas interessantes. Isso é antes de ter Heroku, isso é antes de ter Amazon, isso é antes de ter Google Cloud, isso é antes de ter Shopify, isso é antes, a gente está falando antes. Agora é fácil, né? A gente já sabe onde que dá para fazer com isso. Mas a tecnologia fazia sentido, por isso que eu persigo ela. A Omnitrade é uma empresa que eu decidi assim, quero mexer com bitcoins, onde que dá para fazer? Tem uns sites aqui no Brasil, vou usar. Puta que bosta esses sites, não é possível que os caras não sabem fazer direito até agora. O site cai no meio do dia, fica 11 horas fora. Caralho, isso é anos 90, velho. Não é possível, a gente sabe resolver esses problemas, a gente já sabe resolver esses problemas hoje. A gente sabe sobreviver Black Friday, a gente sabe resolver tráfego em pico, a gente sabe resolver baixa latência, a gente sabe resolver deploy com zero downtime. Isso é arroz com feijão para quem lida com esse tipo de tecnologia. Então, Omnitrade é basicamente eu aplicar tudo que eu sei nessa área de tecnologia de escalabilidade web e experimentar com blockchain. Então, eu gasto toda semana eu que estou colocando um Kubernetes no ar com um novo blockchain. Acabei de colocar Decred antes de vir para cá, estou olhando IOTA para colocar. Então, a ideia é que eu tenha a maior quantidade de moedas possível para entender como cada uma delas funciona e liberar uma plataforma de APIs para que todo mundo possa fazer alguma coisa decente com criptomoedas, que não é só brincar de fazer Hello World no Solidity. Então, o Omnitrade nasceu quando foi? Foi final de outubro. Eu acabei de fazer a DeConf, que foi o evento que eu falei ano passado, gastei um mês descansando, meu sócio falou, dá para fazer uma exchange? Puta, vai dar trabalho, mas dá. Aí eu resolvi codar esse negócio, estou codando desde então non-stop 24/7, 7 dias por semana.
Então, metade desse código foi eu que escrevi mesmo. Eu não sou bom de front, então o front não é meu. Mas o resto eu tenho feito, está sendo divertido pra caramba, vai valer só pela diversão se esse negócio não der certo. Mas eu acho que tem algum futuro. E por isso também a CodeMiner continua desenvolvendo, a gente tem cliente também usando criptomoedas, tecnologias de Ethereum fora de criptomoedas. A gente está fazendo auditoria em advertising usando token sales, um ICO quase praticamente, com a Ethereum. Me perguntem sobre isso depois, mas eu quero desenvolver mais projetos em cima dessa área. Eu acho que tem alguma coisa muito interessante para aparecer em breve. E, como sempre, estamos contratando desde pessoas de Ruby, pessoas de JavaScript, pessoas júnior, pessoas sênior. De novo, procurem-nos aqui pelo evento. Espero que vocês tenham tido algumas ideias diferentes do que vocês já têm visto hoje em dia nas fake news da interwebs. Espero que tenham gostado. Me chamem para conversar. A gente se vê no Happy Hour. Obrigado.